Boa tarde, meninos. Sejam bem-vindos. Mais uma aula de ciência. É bom estarmos juntos, começarmos mais uma semana, depois de um feriado prolongado. Ontem foi o Dia das Crianças, muita comemoração, muita coisa boa. E, assim, todos nós temos um pouco de criança e devemos ter, né? Como é bom comemorarmos esse dia, sabermos que nós devemos ser eternas crianças, não no sentido de infantilidade, fazer coisas bobas, mas no sentido da pureza, no sentido do fazer o bem, do perdoar, do amar. A criança, ela sempre está assim com o coração aberto, né, para amar, para perdoar, para aceitar o outro. E isso nós temos que ter todos os dias. Então, um feliz Dia das Crianças para você, para mim, para todos nós. E hoje nós vamos iniciar essa semana fazendo a nossa correção do exercício e uma pequena revisão para a nossa avaliação. A nossa próxima aula será a avaliação, então é importante que vocês estejam hoje tirando todas as dúvidas. O nosso conteúdo foi pequeno, né? Na verdade, estive esses dias revendo com vocês várias vezes o mesmo conteúdo. Então, tá muito de boa, dá para todo mundo tirar aquele 10. Eu quero ver todo mundo com sua nota azul. Tá boa, porque vocês podem. Então, hoje nós vamos começar com a revisão daquele exercício que eu coloquei para vocês. Então, peguem a folha e vamos lá de revisão, ok? Então, a primeira questão pergunta: de acordo com a teoria celular, todos os seres vivos são constituídos por células? Que ciência estuda os seres vivos? Então, a ciência que estuda os seres vivos é a biologia. Bio, vida, logia, estudo. Então, a ciência que vai estudar os seres vivos e as suas interações. E dentro da biologia, nós vamos ter outras ramificações. Lembra que eu falei? Nós vamos ter a zoologia, nós vamos ter a botânica, nós vamos ter a ecologia, nós vamos ter a genética. Então, todas essas ciências, elas vão também estudar uma parte, né, dos seres vivos. A zoologia estuda os animais, a botânica estuda as plantas, e assim sucessivamente, ok? Segunda questão. As células eucariontes possuem um envoltório nuclear e as procariontes possuem material genético disperso no citoplasma. Dos organismos citados a seguir, qual apresenta a célula procarionte? Gente, somente as bactérias. Então, só as bactérias, elas vão ser procariontes, elas têm o núcleo, né, disperso no citoplasma. E se só as bactérias são procariontes, o restante você já sabe que são eucariontes. Assinale V para verdadeiro e F para falso. A célula eucarionte é constituída de membrana celular com núcleo, certo. Na célula vegetal, além da membrana plasmática, existe mais externamente a parede celular, certo. É uma das características que diferencia a célula vegetal da célula animal é a parede celular. A célula é a maior parte dos seres vivos, conforme função definida? Erradíssimo, é a menor parte. Os vírus não apresentam células, mas são capazes de se reproduzir e sofrer mutação, verdade. O vírus não é considerado um ser vivo, porque não é formado por célula. Mas, ao entrar em contato com uma célula, ele pode se reproduzir, não é isso? E é por isso que eles são chamados seres intracelulares obrigatórios. Por quê? Porque eles obrigatoriamente, para se reproduzir, precisam estar em uma célula. Então, verdade. As células são originadas a partir de outras células que se dividem? Exatamente. Uma célula reproduz outra célula. Os seres unicelulares são constituídos por várias células? Falso. Une, uma célula. Os que são constituídos por várias células são os pluricelulares. Vamos lá. Quarta questão. Que parte da célula controla a entrada e a saída das substâncias? A membrana. Lembra que eu falei que a célula é formada por citoplasma, núcleo e membrana? Quem vai controlar a entrada e a saída de substância é a membrana plasmática. Quinta questão. Em ecologia, os seres vivos se organizam no ambiente dos seguintes níveis: organismo, população, comunidade, ecossistema e biosfera. Esses níveis estão, de certa forma, ligados
um ao outro, né? Contidos nos outros. O nível maior sempre contém o menor. Aí você pede para você fazer a relação aí embaixo. A relação vai ser essa, viu? Unidade fundamental que forma a maioria dos seres vivos é o 1, que é a célula, formado por vários tecidos, são os órgãos. O agrupamento de células são tecido, formado por vários órgãos, é o sistema, e o conjunto de sistema é o organismo, ok? Coloquem aí direitinho. Assinale a alternativa correta. Todas as células apresentam o mesmo formato? Células só são encontradas em animais? Todos os seres vivos possuem muitas células? Tudo está errado, né? Porque tem seres vivos que possuem apenas uma célula. Letra D. As células possuem estruturas em seu interior que atuam em conjunto para garantir a sua sobrevivência? Ok, essa é a correta. Sétimo, material gelatinoso é o citoplasma, e quem controla as atividades da célula e regula o seu funcionamento é o núcleo. Então, o núcleo é uma parte extremamente importante na célula. Gente, aqui nós terminamos o exercício. Vou agora ver só alguns tópicos importantes que vocês não devem esquecer. Então, nós falamos que as características dos seres vivos, que são 4 que nós colocamos, que primeiro é formado por célula. Nós falamos de 3 tipos de célula, a célula bacteriana, que aqui é a célula procarionte, a célula animal, que é a célula eucarionte, e a célula vegetal também, que é uma célula eucarionte. Nós temos 3 tipos de célula: a vegetal, a animal e a bacteriana. A única que é procarionte é a bacteriana, não esqueça. É importante também vocês saberem diferenciar uma célula da outra, o que tem uma e o que não tem. Por exemplo, na célula vegetal, nós vamos ter a parede celular, que não tem na célula animal, mas que tem na célula bacteriana. Aí, na célula vegetal, também nós vamos ter o cloroplasto, que não tem também nas outras. Nós vamos ter o vacúolo, que é bem maior, que também não vai ter na mesma proporção na célula animal, né? Tem vacúolo na célula animal? Tem, mas é muito pequeno. Na célula vegetal, ele é bem maior. Então, não há diferença. Nós falamos também que os seres vivos formados por uma célula é unicelular e por várias células é pluricelular. Outra característica dos seres vivos, né, que nós estamos vendo, é a realização de metabolismo. Então, todo ser vivo realiza metabolismo. E esse metabolismo, ele pode ser classificado como catabolismo ou anabolismo. Quando é que acontece o catabolismo? Quando há quebra, né, de moléculas maiores. E aí a liberação de energia, né? Porque as células maiores são quebradas, se tornam células menores e acabam liberando energia. Quando é que acontece o anabolismo? É a reação que produzem moléculas maiores a partir de moléculas menores. E para isso ele vai absorver a energia. Um tipo de metabolismo é a respiração, que pode ser aeróbia ou anaeróbia. Aeróbia, quando acontece com a participação do oxigênio. Precisa do oxigênio, aeróbia. Não necessita do oxigênio, anaeróbia, que vai acontecer a fermentação. Outra característica é o ciclo de vida, né? Todo ser vivo nasce, cresce, reproduz e morre. Todo ser vivo vai ter um tempo, né, de vida, que pode ser grande, pode ser pequeno, mas se observa que todo ser vivo ele vai ter um tempo de passagem aqui na Terra. E essa reprodução, né, ela é importante para garantir a continuação da espécie. E essa reprodução em alguns seres vivos ela é sexuada com a presença dos 2 gametas e em outros é assexuada com a presença apenas de um dos seres vivos, o macho ou a fêmea. Outra característica é que os seres vivos eles respondem a estímulos ambientais, né? Eu coloquei até para vocês esse exemplo, né, que é da mimosa, que é chamada também de dormideira. Quando você aperta ela, ela se fecha. Então, ela está reagindo ao estímulo do ambiente.
Bem, falei também dos níveis de organização dos seres vivos, né? Que é célula, tecido, órgão, sistema e organismo. Só que antes da célula, a célula é formada por átomos, que são formados por moléculas, que formam as organelas, que formam a célula. Várias células formam o tecido, vários tecidos formam o órgão, vários órgãos formam o sistema e vários sistemas vão formar o indivíduo. Coloquei aqui alguns conceitos, né, como, por exemplo, célula, que é a unidade funcional e estrutural do corpo humano, o conceito de tecido, que é um grupo de células que se especializam e atuam em conjunto para determinadas funções. E também o conceito de órgão, que é a estrutura do corpo humano formada por diferentes tecidos. Coloquei aqui um dos exemplos, que é o estômago. Aí que, novamente, só para encerrar, porque além de nós estudarmos a questão da estrutura dos níveis de organização dos seres vivos até chegar no organismo, nós também estudamos, né, que vários organismos formam uma população, várias populações formam uma comunidade e várias comunidades o ecossistema e vários ecossistemas vão formar o que nós chamamos de biosfera. Ok, então meninos, esse assunto está bem mastigado, está bem explicado. Qualquer dúvida, mandem aí. Então, a nossa avaliação vai se basear nesses conteúdos, né? Principalmente nesse que eu passei agora para vocês, nessa revisão. Estudem bastante, leiam um livro, podem fazer pesquisas também na internet. Então, estudem. E eu estou aqui nessa tarde, estou esta tarde disponível para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, mandem aí que nós vamos estar tirando essa dúvida. Então, uma boa tarde e até a nossa próxima aula.